Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de uma pequena reflexão sobre uma placa que encontramos nas estradas do Brasil, eu vou dar a resposta à pergunta 769 e uma nova pergunta. A placa só para conversão aparece frequentemente nas estradas e ruas brasileiras. Serve para identificar uma faixa destinada à mudança de direção. Se entrar na faixa assim marcada, o motorista é obrigado a sair de uma rua e entrar em outra. As Escrituras foram reveladas para nosso benefício e servem como uma faixa só para conversão. Deus não deixou a Bíblia em mãos humanas como objeto de curiosidade ou de estudo puramente acadêmico ou teórico. A palavra de Deus tem o propósito de mudar a direção das nossas vidas. Ao longo da história, Deus tem chamado o pecador ao arrependimento, implorando para o desviado se converter. Ezequiel mostrou que a responsabilidade pelo pecado é individual e registrou estas palavras do Senhor. Em Ezequiel capítulo 18, lendo do versículo 23, 27, 28 e 32, ele disse: Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A mensagem de Jesus Cristo foi relatada em 4 livros que conhecemos como os Evangelhos. João, um dos apóstolos de Jesus, disse que seu relato tinha um propósito de levar o leitor a crer em Jesus. Ele disse em João 20, versículo 31, Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tiago disse que a palavra é poderosa para salvar a vossa alma e que deve ser praticada e não somente ouvida. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Quando a palavra de Deus penetra um coração honesto, ela leva a pessoa a se transformar, uma mudança radical, descrita como conversão. Lucas comentou sobre o efeito da pregação dos apóstolos usando este termo. Ele disse, em Atos capítulo 9, versículo 35, Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois ele disse, no capítulo 11, versículos 20 e 21, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Com tanta ênfase bíblica na conversão das pessoas, devemos prestar atenção no significado desta transformação. Muitos falam da sua conversão sem entendimento do compromisso que ela exige. A conversão significa uma mudança radical. Uma palavra integralmente ligada à conversão é o arrependimento. Dezenas de citações bíblicas falam sobre o arrependimento, a decisão de mudar a direção. João Batista chamou as pessoas que buscavam lugar no reino dos céus a produzirem frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, versículo 8. A pessoa que se arrepende por causa da mensagem das Escrituras
decide abandonar seu caminho egoísta e pecaminoso para se tornar um seguidor de Jesus. Paulo trata esta transformação como morte e nova vida. Ele disse em Gálatas 2, versículos 19 e 20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A única conversão válida é a conversão ao Senhor. As citações que eu fiz há pouco, em Atos 9, 35 e 11, 21, deixam bem claro que os cristãos primitivos se converteram ao Senhor. Muitos desejam Jesus como Salvador, mas não querem ser transformados para submeter a sua vontade à autoridade absoluta do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Converter-se ao Senhor implica na submissão total a Ele, assumindo o compromisso de guardar todas as coisas que Jesus ordena na sua palavra, como Ele mesmo ensinou em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Deus deixou sua palavra registrada para todos nós, com um propósito importante para as nossas vidas. O Evangelho de Cristo é só para conversão. Agora vamos às perguntas do dia. Pergunta 769. Qual foi o outro nome da discípula Dorcas que foi ressuscitada por Pedro? Alternativas: A. Joana, B. Maria, C. Priscila ou D. Tabita. A resposta certa, alternativa D. Tabita. Diz Atos 9, versículo 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que, traduzido, é Dorcas. E a pergunta 770 vem do Antigo Testamento. A família do profeta Jeremias morava em que cidade? Alternativas: A. Samaria, B. Belém, C. Anatote ou D. Jericó. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A Bíblia não é um livro acadêmico e teórico, mas um livro prático revelado para nos levar à conversão, a uma transformação radical e a decisão de nos submeter à vontade do Senhor Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.